Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 28 de maio de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, lá no Switcher, na nossa produção, na nossa edição, a dupla dinâmica, João Pedro e Carla. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e mais tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo Facebook ou pelo YouTube. O programa desta sexta-feira vai falar sobre o início do Campeonato Brasileiro neste sábado. O Santos vai pegar o Bahia lá em Salvador, com reforços, a volta do Marinho, a volta do Jean Mota, do Alisson, com o lateral Moraes e o atacante Marcos Guilherme, os primeiros reforços da temporada já à disposição, né? Com o técnico Fernando Diniz no banco de reservas, porque ele praticamente não pôde comandar o Santos do lado de dentro do gramado, né? Porque afinal de contas a dona Conmebol é uma instituição um tanto quanto sui generis, né? Um tanto quanto esquisita, porque o técnico do Santos é expulso num bate-boca generalizado. O juiz não queria nem ver o que estava acontecendo. Expulso o técnico do Santos, expulso o técnico do Boca. Aí, passam-se alguns dias, o técnico do Boca pegou um jogo, o do Santos pegou 2. Ué, por que será? Não sei. Dizem que é porque o Fernando Diniz era reincidente, tinha sido expulso ano passado. Bom, se for assim, então danou-se, né? Porque o cara vai acumular reincidência eternamente. Se ele for expulso agora num jogo da Copa Sul-Americana, ele vai pegar 30 jogos de suspensão. Mas enfim, não é choradeira não, é só uma constatação da realidade dos fatos. O Santos vai jogar a Copa Sul-Americana, como eu disse, terá o sorteio na próxima terça-feira, tem da Libertadores, tem da Sul-Americana, mas antes o Santos vai ter o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e já na terça vai entrar em campo já sabendo o confronto da Sul-Americana, tem o Cianorte pela Copa do Brasil, a nova etapa da temporada 2021. Meus caros, vamos aos nossos destaques iniciais com os nossos componentes, os nossos comentaristas da sexta-feira, dividindo a tela aí, por favor, em 3, 2, 1, está ali no seu ambiente rústico, quase que um lenhador, o nosso doutor Rafael Cobra, pronto para o programa de hoje, e Vitor de Andrade, o curioso do futebol, num cenário neutro. Onde estão as camisas? Onde estão as echarpes? Onde está aquele acervo de Vitor de Andrade, o curioso do futebol? Não sei, ele pode responder, até porque vou passar a bola para ele no destaque inicial. Eu tenho pena do Vitor às vezes, sabia? Porque toda hora eu vejo notificação, campeonato Série A, Série B, Série C, A1, A2, A3, e feminino, e masculino, e o sujeito perdido lá no céu e no mundo. O homem gasta os dedos de tanto escrever no Curioso do Futebol e vai começar também a Série B. Tudo bem, Vitor? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia, doutor Rafael. Vai começar a Série C também. Série B começa hoje, já. Série C começa no sábado, junto com a Série A. Né? E também, ontem confirmou-se os acessos de Água Santa e São Bernardo Futebol Clube no Campeonato Paulista. Né? Os dois times estarão na elite do futebol paulista em 2022. Finais sábado e segunda-feira. Aí você pergunta, por que esses jogos a cada 2 dias? Porque a maioria dos times da A2, os contratos dos jogadores terminam dia 31. 31, segunda-feira, conhecida também como segunda-feira, então não dava para alongar mais essas datas, senão não ia ter jogador, principalmente São Bernardo, né, que tem o Água Santa também, que são 2 times que a princípio não tem calendário no segundo semestre, devem disputar a Copa Paulista, mas até aí não se sabe quando começa, tem ainda algumas dúvidas sobre a Copa Paulista. Então, a federação fez apertar desses 2 jogos das finais por questão de contratual, senão ia ter time que ia ter que renovar um jogador para fazer um jogo. E Série A3 amanhã, hoje, começa os jogos de quarta de final, os jogos de ida, os jogos de volta segunda-feira, depois semifinal e final. Alex, meu destaque inicial é que ontem teve uma reunião na segunda divisão paulista para tratar sobre a competição, e o Jabaquara participou, né? Houve alguns boatos falando que o Jabaquara poderia ficar de fora da competição e tudo, mas a princípio o Jabaquara está dentro. Pelo menos o Jabaquara está participando das reuniões, o que indica a participação do clube na competição.
Muito bem, tomara que dê certo aí para o Jabaquara. Mas só um detalhe, pois competição marcada para começar dia 22 de agosto, tá? Já tem uma data prevista para início, 22 de agosto, a segunda divisão paulista. Muito bem. Vitor de Andrade, curioso do futebol, com seu primeiro destaque. Doutor Rafael Cobra, bom dia, um abraço, obrigado pela presença mais uma vez. A gente estava conversando aqui antes do começo da partida sobre a confecção de contratos, né? Porque a do Marcos Guilherme com o Santos é o seguinte: veio um jogador aí que não está bem, não sei o quê, só que veio sem preço fixado. Se o cara arrebentar, o Santos não tem como comprar. Não sei se isso foi imposto pelo Internacional e quem está no desespero tem que aceitar qualquer coisa, né? Porém é aquilo, quando acabar o empréstimo vão faltar 6 meses para acabar o contrato dele com o Internacional. Ou seja, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Qual seria o cenário, doutor Rafael? Ele pode assinar um pré-contrato com o Santos e ficar 6 meses sem jogar pelo Santos. Ele pode voltar para o Internacional, pode assinar um pré-contrato com outro time e voltar para o Internacional. É um negócio meio confuso, meio complexo, né, doutor Cobra? Obrigado pela presença, bom dia. Olá, Alex. Somente é um grande prazer sempre participar do Esporte em Destaque. Um grande abraço aí ao Vitor também. Comungo da sua compreensão, o que tanto que chega de informações do curioso do futebol, eu acho que o Vitor não consegue nem dormir direito, viu, Alex? É impressionante. Mas sempre nos deixando muito bem informados, né? Isso é muito legal. Grande abraço a toda a audiência do programa. De fato, o Santos Futebol Clube anunciou, né, Alex, finalmente a contratação dos seus primeiros reforços. Também a contratação de um executivo de futebol, né, o André Mazzuco, ainda um jovem, né, um executivo aí da nova geração, vamos chamar assim. E, de fato, pelas informações que foram expostas, a gente talvez tenha a confirmação disso quando o CG tornar pública a ata da reunião que confirmou essas contratações, mas segundo as informações iniciais, o Marcos Guilherme vem de fato nesse formato, né? Um empréstimo até junho do ano que vem, sem a fixação de um valor para que o Santos possa ficar de forma definitiva com o vínculo desportivo desse atleta, e dentro desse cenário, partindo da premissa que são esses os fatos, ao final do empréstimo, o atleta terá lá os seus últimos 6 meses de vínculo contratual com o Internacional. Portanto, diante dos regulamentos esportivos, já possível assinar um pré-contrato, seja com o Santos ou com qualquer outra equipe do mundo, né? E, de fato, se ele assina um pré-contrato, o procedimento correto é que ele retorne ao Internacional, cumpra os 6 meses finais de contrato, seja jogando ou permanecendo somente à disposição do clube, e aí sim, ao término da vigência contratual com o Inter, passa a valer aquelas condições estabelecidas no pré-contrato que o atleta fica permitido assinar a partir do meio do ano que vem. Então, essa seria a situação. O atleta retornaria ao Internacional, seu clube de origem, para cumprir o restante do contrato, e aí sim, ao término, ele tem como obrigação formalizar um contrato definitivo com aquele clube ao qual ele se vinculou por meio de um pré-contrato nos 6 últimos meses de vigência do seu contrato de trabalho, né? Muito bem, está explicado já essa primeira questão jurídica. Tomara que o Marcos Guilherme vá bem no Santos. E eu gosto muito de falar a respeito da gratidão do jogador, porque a gente estava comentando que ele surgiu no Atlético Paranaense como um fenômeno, foi vendido ao São Paulo por uma grana altíssima, foi para fora do Brasil, voltou, teve no Internacional, a carreira dele não deslanchou ainda, e se deslanchar aqui no Santos, que ele entenda quem abriu as portas para ele, quem deu a ele a oportunidade de se reerguer, né? E eu torço para que dê certo, todo jogador a gente torce para que funcione, para que dê certo no clube e que isso lá na frente possa ser pesado por ele se ele conseguir realmente jogar bem aqui no Santos, tá certo? Eu vou fazer o primeiro intervalo para que depois a gente possa falar sobre a estreia deste sábado, Santos e Bahia lá em Salvador. Vai ter uma preliminar esse jogo, Santos e Bahia, inclusive na televisão, né? Um joguinho aí, Manchester City e Chelsea, né? A final da Liga dos Campeões. E depois de mais de um ano
Depois de mais de um ano eu vou no cinema, vou ver o jogo lá no Roxy do Gonzaga. Vai ter também no Brisamar em São Vicente. Atendendo um convite aí do amigo André Azen, até para a gente testemunhar os protocolos, né? Porque o cinema abriu agora. Vou eu e o produtor, o Anderson Firmino também vai. Mas vou lá com 2 máscaras, torcendo para nenhum Zé Ruela ficar sem máscara, cuspindo perdigoto para cima lá na hora do jogo. E vamos matar um pouco a saudade da telona, mas seguindo todos os protocolos que eu sei que o Roxy está seguindo, então estarei lá. Tem lá uns pacotes para o pessoal que quiser assistir o jogo, acho que o ingresso mais barato é R$30, mas vamos lá, ver esse jogo no cinema, tentar voltar à normalidade da vida, apesar de estar muito difícil ainda, porque tem muita gente morrendo, mas vamos lá, tentar essa experiência que é assistir o futebol no cinema, mais uma vez, depois de 2 anos praticamente. Vamos para o intervalo, voltamos em 1 minuto e 30, daqui a pouco com Santos e Bahia. Até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h45, estamos de volta com o Esporte em Destaque para falar dessa estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. Vamos dividir a tela novamente para eu perguntar para os comentaristas do dia o que eles pensam deste Santos com a volta do Marinho, com o Jean Mota, com o Alisson, com os 2 reforços aí estando à disposição. Deve sair o nome deles no bid ainda hoje. Vitor, até por você ter observado, não sei se você quer completar alguma coisa sobre o menino aí, o Marcos Guilherme, e também sobre esse Moraes, que jogou pelo Mirassol, era do Atlético Goianiense. Se você lembra de vê-los jogando, o Marcos Guilherme, imagino que sim, né? Mas o Moraes nem todo mundo lembra. E sobre estes jogadores, o Diniz no banco, o Bahia ontem foi eliminado da Copa Sul-Americana, né? Tomou gol até do Patito Rodrigues, parece. Enfim, o que você acha que o Santos consegue arrumar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e na sequência da temporada, hein, Vitor? Não vai ser uma temporada fácil, mas eu acredito que o Santos tem que pensar em pontuar nesse início de campeonato. Aproveitar que tem muito clube aí dando prioridade para outras competições. Não é o caso do Bahia, né? O Bahia está eliminado da Sul-Americana. A competição que o Santos vai entrar a partir da próxima fase. A gente não pode esquecer que o Santos está na Sul-Americana ainda. Mas o Santos tem que somar pontos. Tem que acumular o máximo de pontos possível nesse início. E para definir o que o clube vai querer, o que o time vai almejar nessa competição. É engraçado, né? Porque de brigar contra o rebaixamento para tentar uma vaga na Libertadores é um pulo. Talvez aí, se você conseguir uns 5 pontos a mais aí até de um planejamento até o fim do primeiro turno, você define se vai estar brigando por uma das vagas da Libertadores, que cada vez aumenta mais, né? Dependendo do que acontecer. Se um time brasileiro for campeão da Libertadores, se o time que for campeão da Copa do Brasil estiver no meio
ali da briga na ponta, se o time campeão da Sul-Americana também for um time brasileiro, tudo isso influencia. Ou tá brigando na parte de baixo da tabela. Apesar de eu ver alguns times aí, entre aspas, como favoritos no rebaixamento, eu acho que vai ser um campeonato equilibrado. Você tira aí Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo, que eu acho que estão um pouquinho à frente dos demais, o resto está bem equilibrado. Bem equilibrados assim, eu vejo ainda Sport, Cuiabá abaixo do restante, Juventude também, né? Eu acho que esses três estão um pouco abaixo dos demais, mas durante o campeonato também tudo pode acontecer, pode mudar, tem janela europeia, tem aquela janela, a famosa janela do meio de ano abrindo, e aí alguns times podem se reforçar mais, outros podem perder muitos atletas por causa da janela europeia. Então tem tudo isso. Agora então, o Santos tem que somar o máximo de pontos possíveis nesse início de competição. Então é começando lá em Salvador contra o Bahia, vindo com no mínimo um ponto. Eu penso assim. Eu acho que o Santos precisa vir no mínimo com 3, né? Porque faz tempo que não ganha, né, doutor Copa? Tá feia a coisa. Até para dar uma... Até o Anderson Firmino estava me lembrando mais cedo que por conta da Copa América, tanto a Sul-Americana quanto a Libertadores vão ter os sorteios na terça-feira, mas elas só voltam em julho. Então você tem mais ou menos um mês aí para se dedicar ao Campeonato Brasileiro. E lógico, quem tem Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil nesse primeiro momento ela é um pouco... São adversários mais fracos, né? O Santos vai pegar o Cianorte semana que vem. Não é nenhum... Né? Acho que até o Vitor participou de uma live, né, com alguém do Cianorte, depois ele até me confirma. Ontem com o Vanderlei, né? Isso, exatamente. Então... mas assim, pelo amor de Deus, se o Santos não encarar o Cianorte na Copa do Brasil, é difícil, né? Só lembrando que depois do Cianorte, o Santos tem o Ceará na Vila no outro final de semana. Mas aí, doutor Rafael, com esses jogadores aí que chegaram, com os que estão à disposição, com o Diniz efetivamente começando o trabalho, porque eu não sei nem como é que dá para classificar 3 jogos em que 2 ele não dirigiu e o outro ele não, praticamente não ficou, não ficou o jogo inteiro no banco. Aí dá pra gente imaginar que agora sim é o começo do trabalho do Diniz e com esses jogadores aí dá para esperar alguma coisa melhor? Bom, Alex, de fato acho que temos que dar esse tempo ao Diniz, né? Um início de trabalho a partir de agora. Primeiro pelo único jogo em que ele de fato ficou um pouco no banco, ele foi literalmente apresentado num dia e foi pro banco no dia seguinte, né? Então, sem qualquer possibilidade de trabalho, e aí a sobreposição de jogos, ela dificulta qualquer tipo de trabalho. Infelizmente, a queda do Santos na Libertadores, e como dito, lembrado lá pelo Anderson, né, em razão de Copa América, os jogos de Sul-Americana e Libertadores, para as equipes que disputam somente lá na segunda quinzena de julho, né, teoria, o Santos não deve perder jogadores convocados para as seleções que disputam as competições sul-americanas, a Copa América, né, então não deve ter desfalques nesse período. O Santos eu vejo como um elenco ainda carente de quantidade de peças, né? Uma competição longa como é o Campeonato Brasileiro, que vem lesões, suspensão de atletas, mais adiante ali encavalando o calendário com outras competições. Eu acho que o Santos tem um time titular de um nível de médio para bom no parâmetro do Campeonato Brasileiro, mas a preocupação maior, na minha visão, é de fato a quantidade de atletas num nível similar, né? A gente viu a dificuldade que o Santos encontrou no Campeonato Paulista, quando utilizou muitos atletas que não vinham jogando com habitualidade, e sem dúvida nenhuma que o nível do Campeonato Brasileiro é muito mais forte, né? Então causa preocupação esse tipo de situação, mas eu acho que a diretoria está se movimentando. Com a vinda do André Mazzuco, acho que talvez agilizem as negociações com potenciais reforços. Eu acho que o Santos tem condição de fazer um campeonato sem tantos sustos, mas o Santos não pode se contentar em entrar no Campeonato Brasileiro brigando para não cair, né? Por mais que a reforma administrativa às vezes impacte um pouco na qualidade do time em campo, mas eu acho que o Santos tem que pensar maior do que somente fazer um Campeonato Brasileiro sem sustos. Acho que com algumas poucas contratações para trazer mais força, mais robustez para esse elenco, o Santos consegue fazer uma temporada sem tantos sustos, mas desde que as coisas caminhem com tranquilidade.
e dentro do Santos, tranquilidade não tem sido uma palavra muito constante, né? Olha, o Eloy Matias Júnior... Oi, fala, Vitor. Alex, só em cima do que o Dr. Cobra falou, olha que detalhe interessante. Talvez nos próximos meses o Santos perderia 2 jogadores para seleções, mas por causa de contusão não vai perder. Um também não vai jogar pelo Santos, o outro talvez já esteja recuperado. Se tivesse bem em forma e jogando, era bem provável do Carlos Sanches estar na Copa América pela seleção uruguaia, mas está voltando de contusão, ainda nem foi a campo, né, novamente em jogo oficial pelo Santos. E o outro seria o Sandri na seleção olímpica, né? A gente não pode esquecer que entre o final de julho e começo de agosto tem os Jogos Olímpicos, se confirmar, né? Porque tem um movimento no Japão para se cancelar novamente. Mas o Sandri era um dos cotados para estar nessa seleção olímpica, e como está machucado, não vai poder ir, né? Só que o Sandri, no caso, nem pelo Santos vai poder jogar. Mas se tivessem jogando, seriam 2 perdas consideráveis e bem prováveis. Assim, o Santos ainda corre o risco de perder alguém para os Jogos Olímpicos, mas pelas convocações do André Jardine ultimamente, acredito que não aconteça. Mas se o Sandri estivesse jogando, era bem provável que ele iria para os Jogos Olímpicos. O Kaique, por exemplo, ele tem outra Olimpíada para o futuro, não precisa ser agora. Né? O Ângelo, a mesma coisa. Então, pode ficar sossegado aí que tem chão para os dois aí. E nesse momento seria desfalcar um clube que está com muito problema. Até vão parar, vão mexer na tabela do Flamengo aí, não vão? Porque ele vai ter um monte de convocado. O Santos podia ter o Soteldo também aqui, convocado, se ainda tivesse, né? Enfim, olha, tem uma questão aqui do Eloy Matias Júnior, daqui a pouco eu vou ler mais mensagens do nosso chat, mas essa está no Twitter. Ele diz o seguinte: abraço, Alex. Essa história do jogador chegar na quinta e já jogar no sábado é típica de time sem planejamento. Eles não vão jogar a princípio, né, o Eloy? Mas eles vão formar no banco, porque não sei se a gente pode classificar como falta de planejamento, é um pouco. Mas o Santos não tem lateral esquerdo. A verdade é essa, né? Se o Marinho, por qualquer problema, não jogar, não começar a partida, ou tiver um problema de novo, uma lesão, hoje é o Ângelo que tem que jogar. E o Ângelo tem tido dificuldade, né? Porque o profissional é muito pesado ainda para um menino como ele. Tanto é que se especulou o Maddison, né? O Diniz quase usou o Maddison na ponta direita contra o Barcelona. Então, mas eu já vi isso acontecer outras vezes, até no Santos mesmo, né? Dependendo, o jogador chega já, né? O cara já vai para o banco, já estreia logo, porque uma hora vai ter que começar. Como o Santos está em construção ainda, mas que tem um gap mesmo, né? Que os caras falam aí na questão do planejamento, tem. Tanto é que, como disse o Dr. Cobra, está chegando agora aí o cidadão, o André Mazuco, é isso? Que vai direcionar as atenções para o futebol. Aliás, o pessoal até falando, estava no Cruzeiro, o time que foi rebaixado e tal, teve no Vasco, mas foi ele no Vasco quem prospectou no mercado o Cano e o Benítez, né? Não podemos esquecer disso. Mas você acha, só respondendo a pergunta, Vitor, que não, primeiro o Dr. Cobra, é falta de planejamento pôr o cara para jogar, chegou, já põe para jogar, ou põe entre os relacionados? Eu acho que é uma nítida carência do elenco, né? É falta de jogadores. Se você pensa que na ausência do Marinho, está jogando o Ângelo, e a dúvida era se improvisaria um lateral direito para jogar no ataque, e se você contrata um atacante, vale dizer que tanto o Moraes quanto o Marcos Guilherme vinham jogando com frequência, né? Então não há nenhuma necessidade de preparação física e tal. Claro que, por evidente, falta entrosamento com os companheiros, mas ambos vinham jogando com frequência. Eu acho que eu não classificaria ali como uma falta de programação, de projeto, mas é uma evidente carência do elenco do Santos nas duas posições, e se estão contratados, tem que estar à disposição do treinador, não vejo problema. E aí, Vitor? Como é que você vai falar de planejamento com transfer ban? Né? O planejamento não teve planejamento direito porque o Santos não podia contratar. O Santos agora pode contratar, então agora começa o planejamento. E aí vem aquela questão que você falou, Alex. O Santos tem uma carência enorme na lateral esquerda. Quando você não tem o Felipe Jonathan, fica complicado. Já estava começando também a ter problemas na questão do atacante de lado. Marinho
ficou muito tempo afastado, né? Teve algumas contusões, inclusive não jogou quarta-feira contra o Barcelona por causa de contusão. E aí o Ângelo tem aqueles altos e baixos de que quase todo garoto tem, jogador jovem. Então você precisa, então tem que levar os dois, não tem jeito, pelo menos para ficar no banco. E se o Marinho chegar na hora também, não recupera ou sente de novo a lesão e não vai para o jogo? Ou se o Felipe Jonathan sente alguma coisa no meio da partida? Então os dois têm que estar envolvidos já, não tem jeito. E outra, principalmente o caso do jogador do Mirassol, ele estava em atividade até semana passada, até semana retrasada. O Mirassol, não se esqueça que o Mirassol foi semifinalista do Paulista. Então jogou há bastante tempo e ele está em forma. Então não vejo por que não levá-lo para o jogo. Colocá-lo de titular é outra situação, mas eu acho que ele tem que estar já sendo relacionado. Olha, matéria que acabou de subir no Portal UOL, acabou não, deixa eu ver direitinho para não cometer um desatino aqui. Não, acabou de subir não, subiu 4 horas da manhã, desculpa. Do Éder Traschini e da Gabriela Brino. Mazuco tem aprovação de atual executivo e será a cara do Santos na mídia. Sabe aqueles pedidos que a gente faz lá para o Fábio Maradei, de entrevistas e coisa e tal, para o presidente? Nós vamos ver muito mais aí o André Mazuco, segundo a matéria do UOL, apagando incêndios e dando entrevistas. Até o presidente, né? A gente pede de vez em quando para o presidente falar e coisa e tal. Mas é bom, né, ter esse cara para fazer esse papel, além, é claro, de buscar reforços, de conversar com o elenco, ser a ponte entre os jogadores e a diretoria, mas alguém para conversar com a gente, né? Porque não é conosco exatamente, é com o torcedor. Tirar algumas dúvidas das coisas que acontecem, como, por exemplo, houve essa semana a história do Marinho, que ele teria pedido para não jogar de novo, né? Surgiram várias informações, várias teorias, e houve aí um intervalo de 24 horas até que houvesse uma declaração oficial, no caso do Fernando Diniz, sobre o Marinho. Isso não pode acontecer num clube como o Santos, que não tem um segundo de paz, né? Faz tempo, o Santos não tem paz. Então um clube que é tão visado e que tem tantos problemas, inclusive fogo amigo, inclusive uma oposição destrutiva, que quer ver a coisa se avacalhar mesmo para poder ter vantagem depois, precisa de uma resposta sempre imediata. Então, tomara que o André Mazuco tenha a sorte que ele faça esse papel mesmo. E é uma diretoria que eu acho que até administrativamente está fazendo um bom papel, principalmente na questão financeira, na questão de tratar sobre as dívidas, está fazendo um trabalho sério, não só isso, mas ela mostra dificuldades na questão do futebol. De falhas mesmo, mas não acho que falta de experiência mesmo. Então precisa de um homem, de uma pessoa que vem do métier mesmo, que conhece os meandros, que, por exemplo, não ia cometer a falha de deixar de ficar de olho na inscrição do Paulista e não deixar o Madison ficar de fora, coisas do tipo, entendeu? E precisa dessa pessoa, não tem como não trabalhar com essa pessoa. Seja ela quem for, seja o profissional quem for. Tinha que ter alguém. Tinha que ter alguém, isso é fato. Muito bem, olha, enquanto a Carla e o João preparam ali o próximo intervalo, deixa eu prestigiar o Luiz Eduardo Cacheta, que está lá no Facebook, diz o seguinte: bom dia, Dom Alex, doutor Rafael e Vitor. Dentro do teto do Santos eu tentaria o Paulo Guerreiro. O Caio Jorge e o Marcos Leonardo são... o que? São o S? Não entendi, Cacheta, mas são muito jovens. Atacante tem que se impor em cima dos zagueiros. Essa malandragem leva tempo e o Guerreiro seria uma referência para os meninos. Até porque a gente não sabe até quando o Santos vai contar com o Caio Jorge, né? Se ele for embora daqui a pouco, você vai ter o Marcos Leonardo e o Bruno, que ainda não voltou, né? E tem aí o Raniel, você tem esse Juan, que está bem no Sub-23, mas eu não sei, tem a questão da identidade, né? Da identificação que o Guerreiro tem com o Corinthians e tal, porque, sei lá, né? Do jeito que as coisas são aqui no Santos, o Guerreiro, aquele que a gente conhece, é ótimo jogador, mas precisa ver também que situação que ele está fisicamente, né? Então vamos para o break, para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais mensagens aqui, nós vamos tentar ouvir os reforços do Santos, e o João Pedro preparou a arte aí do pote, né? Não é do pote de doce de leite, nada disso, é o pote, aquele que a Carla come sozinha, sabe? Vendo o filme, ela pega o pote, come, né? Não come? Não?
Não, eu como, não tem problema. Pote de sorvete, pote de doce de leite, todas essas coisas a gente come. Vamos para o intervalo e a gente vem com o pote da Sul-Americana. Voltamos em 1 minuto e meio. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, de volta ao 12:04, lembrando que aqui na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça 87, na Vila Matias, ali todo o térreo do prédio, tá certo? Tá lá a agência sede do Cicobi, que aqui na Baixada Santista também tem postos em São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Peruíbe, além de postos espalhados na capital paulista, Grande São Paulo e ABC. Aliás, o Cicobi está preparando mais 2 novas agências, uma delas inclusive em Alphaville, tá certo? Muito bem, dito isso, vamos a... O que a gente faz, João Pedro? O que a gente faz? Quer soltar já os meninos aí? Qual é o primeiro deles? Ah, o pote? Ficou com isso na cabeça, né? Isso, põe o pote aí, vamos ver o pote. Daqui a pouco o Vitor e o Dr. Cobra comentam o pote. Olha lá, olha o pote. Os potes, né? A grande conquista, hein? Gostei do slogan, a grande conquista. Do lado de lá, pote 1, Grêmio, Atlético Paranaense, Independiente, Penharol, Libertad, Red Bull, Rosário Central e Arsenal. Do outro lado, Táchira, LDU, Nacional, Júnior Barranquilha, Santos, Del Valle, América de Cali, Sport e Cristal. Eu acho, deixa aí o pote, eu acho que o Santos, vou na do Anderson Firmino que palpitou, vai pegar o Arsenal de Sarandi. Agora eu quero saber do Vitor e do Dr. Cobra. Acho que é só na base do palpite, né? Põe eles na tela aí, tira o pote. Quem que é bom aí, Dr. Cobra, pro Santos pegar na Sul-Americana? É bom, quem é o ruim, né? O ruim que seria bom para o Santos enfrentar. Eu acho que o adversário menos qualificado, sinceramente eu não acompanhei todos esses times durante a primeira fase da Sul-Americana. Até porque não dá para ver direito, né? Aquela TV que ninguém vê lá. Fase, né? São os primeiros colocados de cada grupo, né? Que avançaram contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. O time menos tradicional, que causa menos receio numa análise bem inicial, acho que é o Arsenal de Sarandi mesmo, né? Mas a gente tem ali alguns times brasileiros que serão confrontos difíceis, né? Temos o Penharol, que conseguiu 2 vitórias muito fortes contra o Corinthians, né? Então tem confrontos complicados e vamos aguardar, né? Sem futurologia, terça-feira a gente mata essa curiosidade. Ô Vitor, antes que alguém fale, tá escolhendo o time, tá com medo, não sei o quê. Calma, jovens, não é isso. O problema é o seguinte, o Santos a coisa tá muito pesada pro Santos. É bom vir um adversário mais ou menos. É que nem ontem a gente tava comentando, foi até o Luiz Felipe Longo que tuitou. Pô, é claro que a gente tem que passar por qualquer adversário, mas o Santos deu um azar desgraçado na chave da Libertadores, né? Pô, a Altitude, o Boca e o Barcelona, que é esse nome que a gente não gosta de falar muito, né? Não pegamos um Universitário da vida, um Rentistas da vida, com todo respeito, né?
Mas enfim. E aí, Vitor, você que deve ter lá algum primo na Bolívia, ele curioso, né, que deve trazer essas informações aí para você. É uma boa mesmo, porque pegar o Grêmio com o Douglas Costa é sacanagem logo de cara, entendeu? Não dá, né? Dá um palpite aí, Vitor. Eu vou te ser sincero, pelo cruzamento aí, pelos portos, eu não vejo vida fácil pro Santos, não. Nem o Arsenal de Sarandi, nem o Libertad do Paraguai. É tudo casca grossa. Tudo vai ser problemático. E aí, por esse lado, eu vou ser sincero, aí eu vou pela logística. Eu preferia que o Santos pegasse o Red Bull Bragantino, porque não teria viagem longa. Jogar pertinho. Porque não tem jogo fácil. Assim, a verdade é essa. Não tem jogo fácil. Então, se for por isso, eu prefiro pegar o Red Bull Bragantino, que você não vai precisar fazer viagem longa. Você vai jogar em Bragança e Vila Belmiro. Aí, pelo menos, por esse lado, pro Santos é melhor. Não que o Red Bull Bragantino seja mais fraco que os outros, pelo contrário. Mas eu não vejo um time estourando naquele pote 1 dos demais. Mesmo o Arsenal de Sarandi, mesmo o Libertad, mesmo o Rosário Central. Eu acho que ali ainda é pedreira. Mesmo sendo esses três aí, o Santos pegando um desses três, que na teoria são os mais fracos, tá? Na teoria, mesmo assim seria muito difícil. Então, eu vejo por outro lado, pela questão de logística, viagem, pensando no Campeonato Brasileiro, então que se enfrente o Red Bull Bragantino, que aí você não precisa fazer viagem longa. É uma tese. O Eloy Matias Júnior, só para completar aquele outro assunto que ele colocou aqui, ele diz assim, eu falei do cara chegar e já jogar. Para os outros atacantes do Santos, como é que fica o ambiente? O cara nem treinou, nem fez pré-temporada, chega e joga. Ô Eloy, eu acho que os próprios jogadores do Santos sabem que o elenco precisa de reforço. Eles sabem disso, né? E achar que o jogador pode ser tão... sei lá, isso é meio bobeira dos caras, né? Se isso acontecer ainda. Porque se está trazendo reforço, o cara que hoje está no clube, daqui a pouco ele é reforço de outro time. Se está trazendo reforço, porque o cara sabe que ele vai vir para, em algum momento, jogar. No caso do Felipe Jonathan, todo mundo sabe que é uma improvisação. E no caso do ataque, das pontas, hoje o Santos tem o Lucas Braga, o Marinho, o Ângelo. Tem o menino Renier, que até agora não explodiu, né? E tem o Copete. Então, acho assim, o Ângelo não tem do que reclamar, porque a vida dele está tranquila, ele é menino, ele ainda vai crescer. Os outros não têm o que reclamar, né? E, aliás, eu acho que não vai chegar jogando, como eu falei, vai chegar para... Né? Não deu tempo, a temporada está toda zoada, que nem foi o ano passado. Então, acho que os caras sabem. Se alguém ficar de mimimi por causa disso, também vou te contar, viu? Aliás, precisa fazer psicotécnico com o jogador hoje em dia, sabe? Ver se o cara não fica com frescurinha, com bobeirinha. O cara chegou, eu tô aqui desde o começo. Não esquenta a cabeça, tá aqui desde o começo. Se tivesse metido 15 gols na temporada, não tinha problema nenhum. Algum deles fez isso? Simples assim. Se o cara tiver, cada vez que ele entrasse, ele arrebentasse com o jogo, beleza. Mas os caras que vão reclamar do quê? Nada, né? Enfim. O Alex, é isso. A gente falou do Guerreiro, tava falando de Copa América e do Guerreiro. Se o Guerreiro vir, é uma peça que o Santos vai perder na Copa América e também quando tiver jogos das eliminatórias, hein? Porque ele mesmo não jogando, ele foi convocado para essa próxima rodada das eliminatórias. O Gareca o convocou, imagine jogando. Então, essa é uma peça que, se vir, tem data FIFA, tem Copa América, o Santos perde. Muito bem. Só para a gente fechar essa história de Sul-Americana, doutor Cobra, vale investir? Tem gente que acha que é torneio de consolação, não sei o quê. Eu acho que o clube da grandeza do Santos, toda competição que entra tem que buscar o melhor desempenho possível, né? Além do aspecto financeiro, que sempre tem a sua relevância, né? Ainda mais nos tempos atuais do Santos, a exposição da marca no cenário sul-americano, o vencedor da competição, além do prestígio pelo título, disputa depois uma recopa contra o campeão da Libertadores, que não é o título em si, mas aí o aspecto financeiro passa a ser muito relevante. Eu acho que sim, dentro da grandeza do Santos, tem que levar a sério a competição e colocar mais um desse caneco aí, até então inédito, né? Vamos chamar por essa nomenclatura. Se pensarmos como essa competição sendo uma sucessora daquela antiga Recopa, temos já um título desse, mas nesse formato atual,
eu acho que o Santos tem sim que entrar levando a sério e, além de tudo, por ter um elenco bastante jovem, meninos promissores, né, se desenvolvendo, eu acho que quanto mais oportunidade tiver de disputar competições em níveis diferentes, com níveis de exigências diferentes, melhor para a maturação técnica desses jogadores, né? Muito bem. Quer falar alguma coisa disso, Vitor? Vamos ouvir os reforços do Santos já. Quero sim, a gente não pode esquecer também que o campeão da Sul-Americana tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem. É uma outra Copa, desculpa a expressão, mas é uma outra Copa do Brasil, tá? Lógico, é uma competição continental, mas pela questão da vaga da Libertadores, é mais uma oportunidade que o Santos tem para chegar na Libertadores do ano que vem, que financeiramente é importantíssimo. E fora a questão que o Dr. Rafael Cobra falou, o campeão joga a Recopa Sul-Americana, né, contra o campeão da Libertadores, e aí também é mais uma questão financeira. Então o Santos tem que pensar tudo nisso. Eu acho que dá para conciliar. Por mais que o calendário fique apertado, mas você não vai ter jogos a cada 2 dias. Você jogando Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, você vai ter no máximo 2 jogos por semana. Não muda muito o calendário, não. Não fica uma coisa de outro mundo que nem foi o Paulista, né? O Paulista foi um absurdo o que fizeram. Fica tranquilo. Então dá para jogar. Dá para você trabalhar e jogar. Muito bem. Peraí, eu estou abrindo aqui no celular para ver as mensagens com mais tranquilidade. Abri. Pronto. Já vou prestigiar as mensagens aqui. Mas antes vamos ouvir os meninos aí. Ô, João, quem vai primeiro? Marcos Guilherme, põe aí. Vamos ouvir um trechinho dele falando na Santos TV, chegada dele no Santos. Vamos lá. Roda aí. Tanto para mim quanto para minha família, quando soubemos da negociação, minha família toda ficou muito contente pela grandeza do clube, pela história. Então pode ter certeza que para mim é um orgulho muito grande estar aqui. O que o torcedor pode esperar de você? Pode esperar muita vontade, muita garra. Acho que eles vão me conhecendo aí no dia a dia, nos jogos também. E muitas vezes a gente vai estar num dia ruim, que as coisas não vão acontecer tecnicamente, porém fisicamente, na garra, isso aí a gente não pode deixar faltar. Então acho que sou um jogador muito intenso, gosto de correr, então pode esperar muita vontade. E aí eu queria que você falasse disso aí exatamente, suas características. Você é um meio atacante, como é que fala um pouco de você? Eu sou meio atacante, minha principal característica é a velocidade. Gosto de jogar em velocidade, fazer ali o famoso facão. Também sou muito tático, acho que gosto também de ajudar na parte defensiva, acho que isso é uma marca aí que tem na minha carreira. Então é isso, mas a minha principal característica é a velocidade. Muito bem, é a velocidade, como diria Relâmpago McQueen, né? Velocidade aí do Marcos Guilherme, que está chegando, né, para o ataque do Santos. Vamos no Moraes agora? Tá no jeito aí? Então dá um play no Moraes aí, vamos ver. Sonho, sempre tive esse sonho de estar jogando no Santos, que é um grande clube, né? E na verdade eu estou realizando um sonho. O que a torcida pode esperar de você? Pode esperar muita força de vontade, muita garra. Eu vim aqui para, claro, buscar meu espaço e ajudar o time, né? Conquistar títulos e buscar coisas grandes. Eu sou um lateral bem ofensivo, mas também sei defender bem, faço outras posições no ataque, tanto no meio. Vou poder ajudar muito aqui, se Deus quiser. Eu comecei no Atlético Goianiense, comecei na base, aí eu subi pro profissional em 2016, fui emprestado, aí peguei tive uma pequena passagem ali no São Bento, no Mirassol, voltei pro Atlético, né? O último time que eu tava agora era no Mirassol, emprestado. Foi bem lá? Fui bem, joguei o Paulistão, joguei todos os jogos ali. Fiquei fora alguns por causa do Covid, mas fui bem lá, graças a Deus. Muito bem, aí portanto o Moraes, lateral esquerdo, que chega para disputar posição, ou pelo menos fazer uma sombrinha para o Felipe Jonathan. Pode dividir a nossa tela aí de novo? Vamos colocar aí o Dr. Cobra e o Vitor de Andrade, Curioso do Futebol. Vamos ler mensagens. O Alexandre Dantas. Bom dia, Alex e Nação Santista. O René Antunes. Não tem segredo. É trabalhar 12 horas. Trabalho. Sampaoli fazia intensidade. O Fábio Lima. Bom dia, Alex, Dr. Rafael e Vitor. Diante do deserto de criatividade que é o meio de campo do Santos, já vejo com bons olhos o nome do Ganso. Na linguagem moderna do futebol, seria o rompedor de linhas. O Clodoaldo Oliveira. Bom dia, senhores. Como não gostaria de ser jogador do Sub-20 do Santos, pois não vejo como eles vão subir se o Santos insiste sempre nos mesmos.
entendi, o Clodoaldo, que mesmos? Acabou de subir um monte de moleque aí, daqui a pouco sobe mais. Né? É a lei natural das coisas. Aliás, o que acontece? Eu acho que você tem razão num ponto. O sub-20, quem acaba no sub-20, no Santos quem fica no sub-20 é porque os craques mesmo, do 17 eles já pulam para o principal, né? Tipo o Ângelo e o Kaique e outros, né? Mas o cara tem que fazer por onde, né? A vida não é fácil. Então, o Matheus Smokovitz. René Antunes, se o elenco não fizer corpo mole. Bom, enfim. O Davidson Garuti. Bom dia, Alex. Abraços aos amigos. Vamos torcer para o Santos ficar na Série A. Que bom que você está vacinado. Meu pai também está. Pois é. Tomei sexta-feira passada. Estou completando uma semana de vacina da Oxford e AstraZeneca, tá certo? O Alexandro Dantas. Nesses moldes, a contratação do Marcos foi ruim. O Emerson Santiago. Bom dia, Nação Santista. O Matheus de novo aqui. Smokovitz, a real é que os experientes, tirando o Alisson e Jean Mota, ironicamente, estavam ruins. O seu Sino Alves. Bom dia, Alex. Doutor Rafael, Vitor, estão falando de um atacante que o Cuca dispensou lá em Minas Gerais. Seria o Diego Tardelli, ganhando 800 mil por mês, será? É o Diego Tardelli que foi dispensado. Ele já tem 30 e tantos anos, eu não sei bem, mas mais de 35 ele tem. Ele já foi jogador da base do Santos, ele foi dispensado porque ele surrupiou um todinho na geladeira de madrugada. Acho que foi a gota d'água do negócio, né? E ele pode ganhar 800 mil, pode ganhar o que ele quiser. Aqui no Santos ele tem que vir por contrato de produtividade, não tem como. Se quiserem, o Diego Tardelli, né? Não dá para vir ganhando muito. O Alexandre Nascimento. Bom dia, amigos. Fora de casa, o Santos tem que ser reativo. Não adianta propor jogo sem qualidade para isso. O Arnaldo Jorge. Bom dia, Alex e demais amigos. Ligado em Angatuba, São Paulo, torcendo que possamos fazer um bom jogo. E acredito que agora com o Mazuco deveremos renovar com o Sanches. E nos resta apoiar o clube nesse momento. O Rosemiro Andrade da Silva. Não sei a condição do Jobson, mas ele tem vaga nesse meio. O Jobson ainda tem tempo de recuperação, viu, Rosemiro? Não vai voltar agora tão cedo não, acho que pelo menos mais uns 3 meses ele está fora. Quem mais aqui? O Germano Pereira. Bom dia, amigos. Parece que o Rueda vai anunciar o novo diretor esse final de semana. Antes tarde do que nunca. Só falta ele renovar com o Sanches. Seria um desrespeito mandar embora. Esse nome que a gente está citando aqui, o Mazuco, está tudo certo. O João de Souza. Doutor Cobra, mesmo que o Caio Jorge não renove e saia ainda este ano do Santos, o Santos pode reivindicar algum valor pelo jogador? Não, se ele não renovar e sair, vai ter que ser na base do negócio, porque ele não pode não renovar e ir embora, porque ele tem contrato até o fim do ano, é isso, doutor? Mas eu acho que talvez a pergunta dele seja, mesmo se ele sair ao final do contrato, né? Eu compreendi dessa forma, se algum valor o Santos teria direito, tentando ser o mais breve e mais claro possível, existe sim, todo jogador menos de 23 anos de idade, Alex, que ele muda de um país para outro, isso não é transferências onerosas, não é venda. O simples fato dele sair de um país e jogar em outro, a FIFA tem uma indenização chamada de Training Compensation, que é um valor fixo, pré-estabelecido numa tabela da FIFA, que vale por cada ano de contrato que o atleta esteve no seu clube anterior, no seu último clube, quando ele já é profissional. Como um exemplo, se ele indo, o Caio Jorge tem potencial para ir para times de ponta da Europa. O Santos teria direito a receber 90 mil euros por cada ano que o atleta esteve no Santos, com exceção do período dos 12 aos 15 anos, que o valor seria de 10 mil euros. Então, ainda que não seja um valor, o Santos receba algo, mas claro que numa proporção do valor de mercado do atleta, caso fosse vendido para esse valor de training compensation, é uma diferença abissal, né? É uma mixaria, falando português, claro. Porque sim, 3 anos aí com 90 mil, mais uns 3 anos com 10 mil, dá nada, né? 300 mil euros, mais ou menos. Vai dar, sei lá, não sei quanto está o euro, mas quase nada. É isso aí, tem que vender. 300 mil, cerca de 1.800.000 reais. O Nando Xavier diz aqui, bom dia, Alex e convidado. Cheguei mais atrasado que o Felipe Jonathan para fechar a lateral esquerda.
O Wagner Mendes. O brasileiro para o Santos, cada jogo é uma final antecipada. Fora de casa, então, cada ponto conquistado poderá ser aquele que na última rodada livra da zona de rebaixamento e salva a história do clube. O PH Júnior. Carlos Sanches já não estava sendo mais convocado pelo Oscar Tabares desde 2019. Já perdeu espaço na seleção uruguaia. Mas tudo pode mudar, né? Quem sabe. O Leandro Donizete Ferreira. Na minha opinião, a diretoria vai ter que ser mais maleável e contratar alguns jogadores mais experientes e que ganham um pouco mais, para dar uma segurada nessa pressão da molecada, pelo menos uns 3. O Adalto Plácido. Jogador bom chega e joga. Deixa eu ver quem mais eu não prestigiei aqui, ó. Wagner Mendes. Faz falta imensa entre os garotos santistas um Sanches. Ídolo internacional de Copa do Mundo, rei da América, realmente protagonista, campeão da Libertadores, mas o que realmente precisamos é de um Damian Dias. É, o cara do Barcelona, né? Aliás, da outra vez o Santos especulou a vinda dele para cá, né? Quem mais aqui? A Neuza Silva não quer entrar. Não entendi, Neuza. Orlando Ferreira. Quero que o Santos pegue o Grêmio. Isso é corajoso, já quer pegar o Grêmio de cara. O Vandir Damasceno, qualquer um que o Santos pegar não vai conseguir passar. Ô, Vandir, mas que coisa! Que pessimismo, Vandir. Não faz isso não. Vibrar positivamente, vamos torcer aí para dar certo. O Boy Etterhouse. Vamos ver, né, Santos? Sempre surpreende. O DWP, eu prefiro que o Santos pegue o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense e o Arsenal de Sarandi. O pessoal aqui tá... O Edinho Lemos, o Tardelli seria uma boa? Não sei, o Edinho, acabei de falar. Se for para custar muito, não. E também não sei como tecnicamente ele está, né? Enfim, é aquelas coisas que surgem, né? Oportunidade de negócio. O fim da fila mandou mensagem para a gente aqui. Guerreiro tá bichado, vive lesionado. Renato Cajá é o Damian Dias brasileiro. Ô Vitor, você que observa essas coisas, Renato Cajá era uma boa? Já que estão falando aí o nome dele? Não? Acho que é jogador de Série B brasileiro. Seco! Vitor de Andrade falou, Cajá não. O Adriano Miranda da Silva, tomara que o Sanches fique. Alex, o Cajá tem mais de 30 anos, já passou por alguns times da Série A, nunca conseguiu se firmar. Na Série B ele é rei, isso eu falo, mas na Série A ele não é novato. É um jogador de mais de 30 anos, que todas as vezes que teve chance de jogar em time de Série A, nunca se firmou. Sempre terminou no banco. O Bruno Soledad, o Santos vai brigar para não cair no Brasileirão. Amigo, o pessoal tá bem pessimista aí, né? Mas enfim. Tentei ler pelo menos uma de cada um aqui, tá? Tem mais outras mensagens de vocês, mas não vai dar muito tempo não, tá certo? Infelizmente nunca dá, mas agradeço a todos pelas mensagens. Enfim. Neste sábado, deixa eu só passar aqui a rodada, para não dizer que a gente não faz, né? O serviço do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, Cuiabá e Juventude, 7 da noite. Aí tem Bahia e Santos às 8. Antes tem a preliminar, né? Manchester City e Chelsea na TNT. E esse jogo é TNT Esportes, né? Aí, às 9 da noite, tem São Paulo e Fluminense, o campeão paulista contra o vice-campeão carioca. No domingo, 11 da manhã, o Galo do Cuca pega o Fortaleza. À tarde, já tem o Flamengo e Palmeiras, né? Campeão carioca contra o vice-campeão paulista. O Ceará recebe o Grêmio no mesmo horário. 6h15 tem Corinthians e Atlético Goianiense. Também neste mesmo horário, Chapecoense e Bragantino, Atlético Paranaense e América. E às 8h30 da noite, Internacional e Sport. Como eu disse, só lembrando, o Santos depois faz, terça-feira, fora de casa, o jogo contra o Cianorte, uma sequência de jogos fora de casa, né? E depois termina a semana que vem, também no sábado, 7 da noite, contra o Ceará, Santos e Ceará, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Muito bem, meus caros, dito isso, vamos encaminhando o final desta edição do Esporte em Destaque. Vitor de Andrade, curioso do futebol, obrigado pela presença, um abraço. Reforce aí o que o... Vai ter guia? Deve ter guia já no ar, né? Da Série B, Série A. Já está no ar, já. Está no ar, então. Guia da Série A já está no ar. Da Série C, logo mais. Hoje à tarde começa, né, os jogos de ida das quartas da A3, também cobertura completa. E amanhã, 15 horas, na Vila Belmiro, o Sub-17 do Santos enfrenta o Atlético Mineiro para a terceira rodada do Maicujo? Brasileirão da categoria. Maicujo.
com a transmissão do Maicujo. O Santos tem uma vitória e 2 derrotas, mas as 2 derrotas foram fora de casa e a vitória contra o Sport foi em casa. Time dirigido pelo Helder Campos. Tá certo, gente? Um abraço para todos e até a próxima. Só lembrando, ontem as Sereias ganharam, né? Do Bahia. Ganharam. E, aliás, a Solly James, que retornou, né? Tava no banco, entrou no segundo tempo e já balançou as redes. Já. Tomara que seja um bom presságio pro masculino também, né, Vitor? Aliás, também foi em Salvador, né? Bem lembrado. Ele já até brincou que a Série A da comunicação do Santos, que eles foram do Equador, eles foram direto para Salvador, né? Foi a Série A da comunicação do Santos que trabalhou no jogo. Então, o Ivan Stott, que tirou fotos, o Vitor Anjos, que estava lá como assessor de imprensa. Ontem a gente estava brincando que era a Série A, sem desmerecer os outros profissionais da assessoria de imprensa do Santos, que, aliás, estão de parabéns, estão passando as informações de uma forma muito rápida. Principalmente, tira o profissional, né? Estou falando tanto no feminino como nas categorias de base, a gente não está tendo problema nenhum para ter informação desses times, tanto que eu estou conseguindo fazer a cobertura tanto das Sereias como do Santos no Brasileiro Sub-17 de uma forma muito boa, porque eu tô tendo muita ajuda deles, tá? Mandaram o Vitor Anjos num foguete para lá, para já fazer o trabalho. Aliás, o Vitor, que quando era molequinho, fugiu da casa dele lá no Guarujá para ir ver a final da Copa do Brasil, Santos e Vitória. Molequinho mesmo, devia ter uns 15 anos, eu acho. Ele já me contou essa história. E tem as fotos, diz que teve medo de apanhar lá e não sei o que mais. Mas deu certo, o pé quente, Vitor Anjos. Obrigado, Vitor, pela participação mais uma vez. Doutor Cobra, o seu destaque final, tem alguma notícia do mundo jurídico aí para a gente fechar o programa ou está tudo tranquilo neste momento? Não, tranquilo o mundo jurídico nunca é, né? Ainda bem para os advogados. Mas o que eu queria trazer uma informação, Alex, que eu acho que é muito pertinente para a disputa do campeonato. A gente viu na fala do Moraes, no trecho final, que ele disse que perdeu alguns poucos jogos em relação de ter contraído a Covid, né? Vale dizer que num aspecto de equilíbrio desportivo, pode-se argumentar que alguns times possam levar alguma vantagem. Em que sentido? A Conmebol ofertou aos clubes que disputam as competições sul-americanas a vacinação dos elencos, né? E tanto o Atlético Mineiro quanto o Atlético Goianiense aceitaram essa propositura e tiveram os seus elencos imunizados. Por obviedade, isso diminui ou que quase que na totalidade elimina o risco de perda de atletas durante o Campeonato Brasileiro, em detrimento de outras equipes que não tiveram essa oportunidade. Eu não tenho informação se ao Santos concretamente chegou essa oferta, mas eu lembro de já ter visto um posicionamento informal do Andrés Rueda dizendo que não acharia interessante no questão de empatia com a população. Foi essa a mesma postura aí já institucionalmente feita pelo Fluminense, que recusou a vacinação do seu elenco quando ofertada pela Conmebol. Então esse acaba sendo, talvez num campeonato tão equilibrado, possa vir a ser um fator de desequilíbrio desportivo, mas eu acho que a questão de saúde pública é muito mais importante, transcende a qualquer questão de equilíbrio esportivo. Acho que isso fica para um segundo plano, né? E agradeço, já me despedindo. Pois não, Vitor, pois não. Só completando o que você falou, tem 2 detalhes, né? O primeiro, eu não sei o Atlético Mineiro, mas o Atlético Goianiense já tomou inclusive as 2 doses, o elenco inteiro. E os clubes, para tomar a vacina, tem que estar no exterior. No exterior. Porque para entrar no Brasil tem aquela lei que se você doar para 100 vacinas, você tem que... Se você entrar com 100 vacinas no país, você tem que doar mais 50 para o SUS, né? Que é a lei brasileira, a lei aprovada recentemente. Então, os clubes que entraram nesse programa da Conmebol, eles estão se vacinando no exterior. Ou na Argentina, quando vão fazer jogos fora. Principalmente no Paraguai, né? No Paraguai eles estão indo na sede da Conmebol e tomando a vacina. Beleza, doutor Cobra, um abraço, até a próxima, hein? Um abraço a todos, um prazer. Muito bem, Vitor de Andrade, curioso do futebol, doutor Rafael Cobra com a gente aqui nesta edição do Esporte em Destaque, nesta sexta-feira. Estamos fechando o programa de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News,
um dos mais tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista, pelo Facebook e pelo YouTube. Agradeço a Carla e ao João pelos trabalhos técnicos nos bastidores. Segunda-feira a gente está de volta por aqui às 11h30 da manhã para falar da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro e já emendar, né, a expectativa para o início da Copa do Brasil, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV.